Senhoras e senhores, boa noite. Estamos por conta do NUCA Estudos e Atividades em Existencialismo, desde Florianópolis, nuca.org.br, para encontros antropológicos. Nestas edições estamos trabalhando a psicanálise existencial de Jean-Paul Sartre, suporte teórico da psicologia existencialista científica, cujas bases teóricas foram também formuladas por ele, conforme está exposta essa psicanálise existencial no Lettres Linnéennes, Biblioteca das Ideias, Gallimard, Paris, 1943. Como estamos fazendo a leitura direta em português, para monitorar nossa tradução, estamos a nos valer do trabalho de Juan Valmar, publicado pela Losada Sociedade Anônima, de 1972, tradução que tivemos a oportunidade de trabalhar nos últimos 40 anos em cursos de graduação e pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado e orientações de teses e dissertações. Tivemos a oportunidade de conferir parágrafo a parágrafo, havendo numerado todos os parágrafos de Lettres Linnéennes que vieram a perfazer, né, 768 parágrafos até a página 722, para comparar com a tradução espanhola. Fizemos essa comparação, sempre monitorada a leitura pelo original francês, e podemos atestar que essa tradução do Valmar, publicada pela Losada, é fiel ao texto e ao pensamento de Jean-Paul Sartre. Participam deste seminário Maria Lucy Caulin Dagnone e Mariene de Açaí Strazula, desde Blumenau, via Skype, online pois. Com a participação presencial temos Sérgio Roberto Monteiro Dias, Daniela Justino de Castro, Ana Cláudia de Souza, Cláudia Félix Teixeira, Lara Beatriz Fucchi, todos profissionais graduados em psicologia, com registro no CRP, formação em psicologia existencialista científica, profissionais militantes em psicoterapia há mais de 15 anos. Acrescentando-se que Lara Beatriz Fucchi é também mestre em Filosofia da Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina e prepara o seu mestrado no mesmo tema que trabalhou para o grau de mestre, qual seja as raízes da psiquiatrização no Brasil desde a França do final do século XIX. Estes seminários estão sendo preparados em vídeos curtos para disponibilização nos canais do NUCA na internet. Você também pode participar deles por correspondência eletrônica ao nosso site nuca.org.br, ao blog do NUCA ou aos blogs das clínicas em que atuam como profissionais os participantes deste seminário. Sua participação será muito bem-vinda e trataremos dela na edição seguinte ao recebimento de sua correspondência. Até aqui disponibilizamos na internet, a propósito desses seminários sobre a psicanálise existencial de Jean-Paul Sartre, um vídeo em que nos ocupamos das bases teóricas, qual seja a produção de Sartre no período entre 1927, quando estava na Escola Normal Superior e se propunha a superar a psicologia que ele dizia empoeirada na Sorbonne, até 1939, quando foi mobilizado para a Segunda Guerra Mundial e começou os estudos para escrever Lettres Linnéennes, tal como podemos ler em detalhes ricos até em O Diário de uma Guerra Estranha. Nesse vídeo a que me refiro, tive a oportunidade de analisar obra por obra daquelas que Sartre produziu, expondo as bases teóricas de sua psicologia, qual seja a psicologia existencialista científica, desde Transcendance de l'ego, a teoria da personalidade, passando pela l'imaginação e teoria do imaginário e o esboço de uma teoria das emoções.
no Lettres Linnéennes, Sartre completa o seu estudo sobre a psicologia individual e vai completar o seu grande estudo de psicologia no Critique de la raison dialectique, quando trabalha a psicologia de grupo. Mas ao fazer o registro das obras de Sartre, da psicologia existencialista, eu omiti, dizendo que não tinha ou não dispunhamos em português de uma tradição do l'imaginaire. Por gentileza da psicóloga Cláudia Félix, fomos lembrados de que há sim uma tradição do l'imaginaire em português, que vem da editora Ática, 1996, aliás, texto em português que tivemos a oportunidade de trabalhar em aulas do curso de formação em psicologia existencialista e que fizemos mais de uma dezena de edições. Então, fica aqui o reparo e minhas desculpas e meus agradecimentos à psicóloga Cláudia Félix, que me proporcionou corrigir esta omissão, que não deveria ter acontecido. Num segundo vídeo, dissertamos sobre as razões políticas da psicologia existencialista científica, chamando atenção para a sua compatibilidade teórica com o Estado republicano, democrático e humanista em que vivemos aos nossos dias, posto que é uma psicologia existencialista e científica, portanto, que não apela para o saber absoluto, que sempre foi o apanágio em que se acolheram todas as monarquias e todas as ditaduras. A temática da psicologia existencialista científica, a sua metodologia e seus procedimentos são todos compatíveis com a mentalidade jurídica e judiciária, legislativa, vara da infância e adolescência, Lei Maria da Penha, tal como temos vigindo em nossa sociedade de nossos dias. Num terceiro vídeo, cuidamos da problemática da aprendizagem do prazer e do desejo, destacando, pois, como a criança e nós todos podemos ser educados para gerar nosso desejo fundamental de ser a partir da orientação no processo de formação da personalidade durante a primeira e segunda infância e definição ao extenso da adolescência. Destacamos nesse terceiro vídeo a problemática da educação sexual e da formação do desejo no processo de educação no interior da família e da escola, por provocação da psicóloga Mariene de Açaí Strázola. Fizemos posteriormente já também nosso trabalho de considerações a propósito da mediação sociológica, que permite a conversão dos prazeres de ato e dos desejos imediatos, posto que desejo é falta de prazer, gerada pelo prazer que se experimenta, pela mediação sociológica, como se passa do prazer de ato ao prazer de ser. É um tema para o qual não temos vídeo pronto para a internet e talvez num próximo vídeo poderemos trabalhar para assim também disponibilizar, dependendo da participação dos presentes e coisas assim. Para colocar no horizonte de inteligibilidade o nosso trabalho e os nossos seminários, eu vou reler o parágrafo 1 do primeiro artigo do segundo capítulo da quarta parte do Lettres Linnéennes, em que Sartre faz a demarcação do território da psicologia existencialista científica em
compatibilidade com toda a temática do Lettre-Néant, que é a de estabelecer a compreensão, o esclarecimento da realidade humana e mundana conforme a metodologia e toda a inteligibilidade da ciência moderna, isto é, da ciência experimental que se gerou no Ocidente na virada da Idade Média para a Idade Clássica. Essa revolução, que chamam copernicana, fez a ruptura, a superação do conhecimento empírico próprio da Antiguidade e da Idade Média, passando para o conhecimento técnico-científico que ganhou hegemonia na Idade Clássica e contemporânea. Um aspecto muito significativo do trabalho de Sartre é que, à diferença dos outros filósofos, ele realizou sua ontologia, que na verdade é uma ontologia antropológica, porque a partir de verificações de campo, como fazem todos os antropólogos, descrevendo as situações e a partir daí montando a compreensão, tem essa característica de ser diferente de todos os trabalhos e esforços dos psicólogos em fazer filosofia científica. É que, desde Descartes até Edmund Husserl, Martin Heidegger, e depois nos braços que daí se desdobram, como o positivismo lógico do grupo de Viena, Popper, Schlick, Carnap, depois Wittgenstein, Thomas Kuhn, Bertrand de Hessel, todos esses filósofos que passam pela Idade Clássica, Kant, Fichte, Schelling, Hegel, Hume e Locke, tantos outros, sempre tentaram converter a filosofia mais em ciência, mas com o propósito de convertê-la na rainha da ciência. Por isso tentaram fazer ciência por um caminho diferente daquele com que se fez toda a mecânica clássica e a ciência experimental, que evoluiu a partir dos séculos XVI e XVII. Daí que essas tentativas, desde Descartes até Edmund Husserl, o último a tentar recuperar o invento mirabile cartesiano, qual seja o de fazer ciência com apelo ao auto-expor-se da razão, mito desenvolvido por René Descartes, e abandonando a investigação experimental com recurso a uma lógica pura e transcendental, como escreveu Edmund Husserl, ou a um auto-expor-se da razão, tal como pretendia Descartes, pretendeu toda a filosofia clássica e contemporânea. Fracassou Husserl nesse propósito por distorcer a noção de fenômeno tal como a concebeu e tal como a estabeleceu a ciência experimental da Idade Moderna. Sartre trabalha exatamente com essa noção de fenômeno que se constitui por um conjunto de conjuntos implicados por funções. Exemplo de fenômeno na concepção sartriana, por exemplo, é nosso sistema solar. A Lua um conjunto, a Terra outro, outros planetas outros conjuntos, e esses conjuntos, uns tendo função nos outros, como a Lua tem função na Terra, no caso das marés e coisas assim, se implicam de uma forma tal a formar uma estrutura interna que é passível de verificação e de demarcação do fenômeno sistema solar, em que contamos, como sabemos, com apenas uma estrela, que é o Sol, e que por causa do óleo, né, do gás, aliás, do Sol, hélio, se chama sistema heliocêntrico. Isso quer dizer que o fenômeno pode ser estudado sem remissão ao infinito, como fazia o conhecimento empírico antigo e medieval, que se estabelecia sobre fatos e sequências de fatos. Mas isto trazia um problema com relação ao infinito. Por exemplo, Sócrates, Demócrito, Epicuro morreram, né? Aristóteles,
Sócrates, Demócrito e Epicuro morreram. É um fato, foram fatos. Sócrates, Demócrito e Epicuro eram homens, outro fato. Desses dois fatos, a lógica física e a metafísica aristotélica retiram um terceiro. Portanto, todos os homens são mortais. Repito, Sócrates, Demócrito e Epicuro morreram, fato. Sócrates, Demócrito e Epicuro eram homens, fato. Retira-se daí um terceiro fato. Todos os homens são mortais. Esse é o raciocínio indutivo. Depois, é claro que se faz o retorno andando em círculo, obviamente. Todos os homens são mortais, João é homem, logo João é mortal. Esse conhecimento empírico se baseia em fatos e série de fatos. Acontece que a série de fatos não pode ser alcançada toda de uma vez, posto que ela é infinita. Por exemplo, a série de homens que conhecemos até hoje morreram e foram efetivamente mortais. Mas não estamos impedidos de que lá pelo quarto ou quinto milênio a medicina, a ciência possa vencer a morte, por hipótese absurda que seja. Mas podemos fazer um exemplo mais simples ainda. Por exemplo, Sócrates, Demócrito e Epicuro tinham duas orelhas. Sócrates, Demócrito e Epicuro eram homens. Logo, todo homem tem duas orelhas. Bom, daqui a pouco, 500 anos, 600, 1000 anos, podemos ter homens sem orelhas, ou com uma orelha só. Neste caso, toda e qualquer conclusão das verificações da física aristotélica, já aí na lógica formal, estão dependendo de uma verificação da série ao infinito. Quer dizer, é um conhecimento por enquanto, e sempre será possível duvidar, remetendo ao infinito. Um dia vai haver homem sem duas orelhas, um dia vai haver homem que não vai morrer. O que caracteriza o conhecimento científico é exatamente essa impossibilidade de remissão ao infinito, já que, não obstante o universo seja um conjunto de fenômenos ao infinito, o conhecimento científico estuda os fenômenos e, por sua amarração interna, de sorte a demarcar a borda do fenômeno e especificar de maneira indescartável e irrevogável o que pertence àquele fenômeno e não pertence a outro. Ao fim das contas, teoria dos conjuntos trabalhada na ciência. Assim, por exemplo, no sistema solar nós temos apenas uma estrela, que é o Sol, e 9 planetas. Mas pode haver sistema com 30 planetas, pode haver sistema com mais de uma estrela e assim por diante. Só que, ao investigar esses outros planetas, produziremos conhecimentos verdadeiros e científicos a respeito deles. Mas esse conhecimento produzido a respeito deles não mudará em uma só vírgula o nosso conhecimento a respeito do sistema solar, pois que o sistema solar é um fenômeno, um sistema, já disse, de conjuntos articulados por conjuntos, que é específico. Ele é assim, o outro será de outro modo. E, trabalhando o fenômeno demarcado por suas amarrações internas, é que a ciência estabelece seus conhecimentos. Por isso que o conhecimento científico sustentado no fenômeno tal qual o concebeu e o trabalhou e o trabalha a ciência moderna, desde a mecânica clássica, não está remetido ao infinito. Escapa à possibilidade da famosa dúvida metódica cartesiana desde o começo. A compreensão disso é muito importante para não pensarmos que estamos colocando a psicologia existencialista científica, a própria ontologia do Jean-Paul Sartre, científica também, em substituição a todos os conhecimentos. Não há em Sartre, não há no existencialismo, não há na psicologia existencialista científica o velho propósito dos filósofos de estarem à sombra do poder e de terem o controle das outras ciências e do restante da sociedade, exercendo uma espécie de articulação política ou de chefia de gabinete tão conhecida aos nossos dias, depois dos problemas com Zé Dirceu e outros tantos.
Não há esse sonho na psicologia existencialista científica, não houve esse propósito em Sartre, em estabelecer um conhecimento que fosse superior às outras ciências ou aos outros conhecimentos, apenas em estabelecer um conhecimento da realidade humana e mundana que fosse expressa e rigorosamente científica. Ao lado disto, é claro, fica espaço para as outras racionalidades. A racionalidade teológica das religiões, com as verdades reveladas por Deus, recebidas pelos profetas, com textos sagrados elaborados pelas comunidades, enfim, com seus dogmas e tudo mais, que, paralelas à ciência, não devem explicações à ciência, nem a ciência lhe deve explicações, posto que são racionalidades fechadas, como sistemas fechados, e ambas precisam acertar-se em termos de direitos de cidadania no Estado republicano, democrático e humanista, que não pode ter religião e também não pode fazer da religião sua ciência, que seria, ou a ciência da ciência sua religião, que seria um dogmatismo invertendo, em termos expressos, a Idade Média. Não acontece isso com a filosofia de Leclerc, com toda a filosofia de Sartre, nem com a psicologia existencialista científica. Ainda ao lado da teologia, ao lado da ciência, cada qual uma racionalidade específica, fechada e irredutível à outra, há a racionalidade metafísica ou mística, com, por exemplo, o horóscopo, a astrologia, as psicanálises mentalistas e as metafísicas em geral. Claro que no Estado humanista republicano há também espaço para esses conhecimentos, inclusive para as técnicas alternativas e a própria homeopatia, por mais contestável que possam ser, mas são de interesse de cidadãos e precisam ser respeitadas. Além da racionalidade teológica, científica e mística ou metafísica, há ainda a racionalidade política, que faz a inteligibilidade do conjunto de interesses e acaba produzindo a legislação e as instituições que nos permitem viver numa sociedade republicana e democrática, em que o direito às instituições que se sustentam por essas diversas formalidades ou por essas diversas inteligibilidades gozem de direito de cidadania, de estabelecimento e de respeito democrático e republicano, bem como as pessoas que pertencem a essas instituições. A própria psicologia empírica é empírica, não é científica, mas tem o seu direito de cidadania, e quem pretender professá-la, é claro que pode. Podemos discutir as consequências políticas, morais e desdobramentos para o bem-estar humano, mas não podemos colocar como saber absoluto uma ciência sobre as outras, que isto é já a primeira incompatibilidade com o conceito de ciência, com a inteligibilidade científica da situação humana e mundana. Importante que fique assim colocada a psicologia existencialista científica como irredutível a qualquer outra, posto que científica de acordo com os rigores da ciência experimental, mas nem por isso, né, declarando eliminadas as outras, já que o existencialismo, por princípio científico mesmo, jamais se garantiu em estrutura de poder para sustentar-se como antropologia, como psicologia, enfim, como conhecimento e ciência da realidade humana. Assim, vamos fechando esse nosso vídeo introdutório, onde esperamos ter posto os indicativos básicos desta série de seminários
a respeito da psicanálise existencial de Jean-Paul Sartre, como dissemos, suporte teórico metodológico da psicologia existencialista científica. Por fim, a metodologia psicoterapêutica da psicologia existencialista científica. Pedro Bertolino, desde Florianópolis, para Nuca Estudos e Atividades em Existencialismo, nuca.org.br. Julho, mês da queda da Bastilha e de darmos viva à Revolução Francesa de 1789, nosso Estado republicano, democrático e humanista, sob o lema de Liberté, Égalité, Fraternité. Até o próximo vídeo.